filas gigantes em postos de gasolina, painéis marcando preços cada vez mais altos, um país inteiro começando a pisar no freio. E é aqui que tudo muda. Como um carro tão desejado, tão presente nas ruas, nas corridas, no imaginário de uma geração inteira, nasceu exatamente no pior momento possível, porque a verdade é que o Maverick virou lenda, mas quase foi um fracasso. E a pergunta que não quer calar é: como um carro que deu errado se tornou inesquecível? Existe algo no Maverick que não faz sentido, pelo menos não à primeira vista, porque enquanto ele conquistava corações nas ruas, nas concessionárias, a história era bem diferente. A Ford apostou alto, muito alto. A ideia era simples: trazer ao Brasil um carro com alma americana, presença agressiva e aquele toque de liberdade que poucos veículos conseguiam transmitir. E por um instante, parecia que ia dar muito certo. Mas o mundo mudou rápido demais. O que era desejo virou preocupação, o que era potência virou excesso, e o que parecia o carro perfeito começou a se tornar um problema. Só que aqui está o ponto mais intrigante de todos. O Maverick não fracassou só por causa do consumo. Na verdade, esse foi só o sintoma. O problema real era muito maior, mais silencioso e muito mais estratégico. E quando você entende isso, toda a história do Maverick muda completamente. Se você acha que o Maverick nasceu como um muscle car puro, daqueles pensados do zero para entregar potência e desempenho, é aí que a história começa a virar. Porque o Maverick que chegou ao Brasil não era exatamente aquilo que parecia. Por fora, ele impressionava. Linhas agressivas, postura baixa, aquele ar intimidador que fazia qualquer um olhar duas vezes. Mas por dentro, ele era uma espécie de quebra-cabeça, uma mistura curiosa de referências americanas, com soluções brasileiras. Um carro que precisava existir rápido, e por isso acabou sendo montado com o que estava disponível. O resultado? Um projeto que não nasceu totalmente refinado, mas sim adaptado. E isso aparece onde menos se espera, na base mecânica, nas escolhas de motorização e principalmente naquilo que ele prometia ser, versus o que ele realmente entregava. O carro mais desejado dos anos 70 nasceu, de certa forma, improvisado. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais intrigante. Porque mesmo com essas limitações, mesmo sem ser perfeito, ele tinha algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Então a pergunta muda: se ele não era exatamente o que parecia, por que ele ainda conseguia parecer tão especial? O Maverick não mudou, o Brasil mudou. E essa é a peça que quase ninguém enxerga quando olha para a história desse carro. No início dos anos 70, o país vivia o chamado milagre econômico. A indústria crescia, o consumo aumentava e, pela primeira vez, muita gente começava a sonhar mais alto. Carros maiores, mais potentes, mais imponentes, deixavam de ser luxo distante e começavam a virar realidade. Era o cenário perfeito, e foi exatamente nesse momento que o Maverick chegou, com presença, com atitude, com aquele DNA que fazia parecer que o Brasil finalmente tinha um carro com espírito americano. Por um breve período, ele encaixou perfeitamente. Mas então, o mundo virou. A crise do petróleo chegou como um choque brutal. O combustível disparou. O medo substituiu o impulso. De repente, aquele carro grande, forte, barulhento, já não parecia mais tão atraente assim. Parecia exagerado, parecia caro, parecia fora de hora. O que antes era desejo virou preocupação na garagem. E o consumidor mudou rápido. As pessoas começaram a olhar diferente para consumo, custo, praticidade. E o Maverick simplesmente não acompanhou essa mudança, não porque ele era ruim, mas porque ele foi criado para um país que já não existia mais. E ainda assim, mesmo ficando cada vez menos racional, mesmo indo contra tudo que o momento pedia, ele não desapareceu. Pelo contrário, ele virou símbolo, mas como um carro que perdeu o timing, conseguiu ganhar algo muito maior. O Maverick vendia uma ilusão e funcionava perfeitamente. Bastava um olhar rápido para entender o impacto. Capô longo, traseira curta, linhas marcantes, uma silhueta que mesmo de longe remetia imediatamente a algo maior, algo mais icônico,
algo como um Mustang, e não era coincidência. A Ford sabia exatamente o que estava fazendo. Ela trouxe para o Brasil um carro com proporções e atitude que evocavam o Ford Mustang, mesmo que na prática o Maverick fosse um projeto diferente, mais simples, mais adaptado à nossa realidade. Mas isso pouco importava nas ruas, porque visualmente ele entregava tudo. A frente agressiva, o perfil fastback, a postura baixa, o Maverick parecia mais rápido do que realmente era, e essa percepção era poderosa. Num Brasil onde poucos tinham visto um muscle car de verdade de perto, o Maverick preenchia esse espaço com perfeição. Ele não precisava ser um Mustang, ele só precisava parecer um. E isso bastava para criar desejo, status, presença. Era o tipo de carro que virava pescoços, dominava avenidas e fazia qualquer motorista sentir que estava no controle de algo especial. Mas aí vinha o momento da verdade, a chave girava, o motor respondia, e, dependendo da versão, a experiência não era exatamente aquilo que o visual prometia. O maior erro da Ford não foi o V8, foi o motor base. Porque enquanto o Maverick encantava por fora, por dentro, a história começava a desandar. A versão de entrada vinha equipada com o famoso motor 3.0 de origem Willys. Na teoria, parecia suficiente. Na prática, era outra história. O carro era pesado. A proposta era esportiva, mas o desempenho simplesmente não acompanhava. A aceleração era tímida, a resposta lenta, e aquela sensação de força que o visual prometia não vinha. Era como pisar fundo e esperar algo que nunca chegava. E o pior, ele também não era econômico. Ou seja, o Maverick conseguia reunir dois problemas ao mesmo tempo. Não era rápido como parecia e não era eficiente como precisava ser. E isso, no momento em que o Brasil começava a se preocupar com o consumo, era praticamente uma sentença. O público sentiu, a frustração começou a crescer, porque o carro vendia emoção, mas entregava uma experiência inconsistente. Foi aí que a Ford percebeu que precisava reagir. E reagiu da forma mais ousada possível, colocando um V8 debaixo do capô. Mas essa decisão, que parecia a solução perfeita, acabou abrindo um problema ainda maior. O Maverick virou lenda por causa do V8, mas também morreu por causa dele. Quando a Ford decidiu colocar um V8 debaixo do capô, ela não estava só corrigindo um erro, ela estava criando um monstro. De repente, tudo aquilo que o carro prometia finalmente se tornava real. A aceleração vinha forte, o ronco era visceral, a entrega de potência empurrava o corpo contra o banco. Agora sim o Maverick fazia sentido. Agora sim ele assustava, impressionava, dominava. Era o tipo de carro que não pedia atenção, ele exigia, e foi exatamente isso que transformou o Maverick em mito nas ruas. Mas enquanto isso acontecia, o mundo lá fora contava outra história. A crise do petróleo ainda pressionava, o combustível continuava caro, e um V8 naquele momento era quase uma afronta à realidade. O consumo era alto, muito alto. Rodar com um carro desses começava a pesar no bolso e na consciência. Era potência demais, na hora errada. E esse é o paradoxo. O mesmo motor que fez o Maverick ser desejado foi o que limitou o seu futuro, porque, do ponto de vista racional, ele simplesmente não fazia sentido, mas nas ruas isso não importava. Se tinha racha, tinha Maverick, porque enquanto o mundo discutia consumo, crise e eficiência, nas ruas a lógica era outra, era sobre presença. Era sobre coragem, era sobre quem tinha o carro mais respeitado da noite, e nesse cenário, o Maverick com V8 reinava, o ronco grave ecoando nos quarteirões, o carro alinhado lado a lado com rivais, faróis acesos, tensão no ar, e quase sempre tinha um Maverick ali,
principalmente quando o adversário era um Chevrolet Opala. Essa rivalidade virou combustível para o mito. De um lado, o Opala forte, consolidado, respeitado; do outro, o Maverick mais agressivo, mais provocador, quase desafiador por natureza, e isso conquistou uma geração inteira. Jovens que não queriam só dirigir, queriam ser vistos, queriam ser ouvidos, queriam marcar território. O Maverick não era só um carro, ele era uma declaração, uma extensão da personalidade de quem estava ao volante, irreverente, barulhento, impossível de ignorar. E foi nas ruas, longe dos números, longe das concessionárias, que ele construiu aquilo que nenhuma estratégia de marketing conseguiria: respeito. Mas quando essa força saiu do asfalto comum e foi parar em um ambiente muito mais extremo, a história do Maverick ficou ainda maior. Existe um Maverick que quase ninguém conhece e ele muda tudo. Porque se o V8 já transformava o carro em algo especial, alguns foram muito além disso, muito além do que a própria Ford imaginava. Estamos falando de uma versão quase lendária, quase proibida, conhecida como Quadrijet, um Maverick preparado, ajustado, refinado para extrair o máximo possível daquele V8. Resultado? Algo em torno de 257 cavalos, um número brutal para a época, ainda mais no Brasil dos anos 70. Mas não era só sobre potência, era sobre exclusividade. Esses carros não eram comuns, não estavam em qualquer concessionária, não eram para qualquer motorista, eram máquinas especiais, muitas vezes preparadas sob medida, que circulavam quase como segredos entre entusiastas. Quem sabia, sabia. E quem via um desses na rua dificilmente esquecia. O comportamento era outro, a resposta era mais agressiva, a sensação ainda mais visceral. Era o Maverick em sua forma mais extrema, e talvez por isso mesmo tenha se tornado tão raro, porque enquanto alguns poucos viviam esse auge, o mercado como um todo já estava virando a página, e mesmo com versões tão icônicas, o Maverick começava a desaparecer. O Maverick perdeu nos anos 70, mas venceu décadas depois, porque enquanto o mercado esfriava, as vendas caíam e a realidade econômica apertava cada vez mais. O destino do Maverick parecia selado. A Ford já não tinha mais espaço para insistir naquele tipo de carro. Grande beberrão, fora de sintonia com o novo comportamento do consumidor. E então ele saiu de cena, sem grande cerimônia, sem despedida épica, sem o reconhecimento que talvez merecesse naquele momento. Foram poucos anos de produção, um volume relativamente baixo e uma sensação de que ele simplesmente não deu certo. Mas é exatamente aí que a história começa a virar. Porque o tempo fez algo que o mercado não conseguiu. Ele ressignificou o Maverick. O que antes era visto como exagero, virou personalidade. O que era problema, virou característica. O que parecia erro, virou identidade. E aos poucos, ele deixou de ser só um carro antigo. Virou objeto de desejo. Peça de coleção, símbolo de uma era que não existe mais. O Maverick não foi esquecido, ele foi redescoberto. E hoje, ele ocupa um lugar que talvez ninguém previsse lá atrás. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa história. Algo que explica por que ele vale tanto muito além do dinheiro. O Maverick não é valioso pelo que ele foi, mas pelo que ele representa. Porque, no papel, ele nunca foi o mais eficiente, nunca foi o mais moderno e, por muito tempo, nem sequer foi considerado um sucesso. Mas isso pouco importa agora, porque o valor dele não está nos números, está no significado. O Maverick virou um símbolo de um Brasil que mudou rápido demais, de uma época em que potência ainda falava mais alto que preocupação, em que dirigir podia ser mais emoção do que lógica. Ele representa excesso, liberdade, um certo tipo de ousadia que hoje quase não existe mais. É um carro que nasceu desalinhado com o futuro, mas perfeitamente conectado com o momento. Um momento que ficou no passado e talvez por isso mesmo se tornou tão valioso.
o Maverick é no fundo um carro fora do tempo. E é exatamente isso que transforma ele em algo único. Hoje o Maverick voltou, mas não como antes. Agora ele aparece polido, restaurado e impecável, brilhando sob o sol em encontros de antigos ou parado, imponente, em garagens de colecionadores. Um carro que um dia foi questionado, hoje é celebrado. Modelos bem conservados, principalmente os V8, ultrapassam facilmente a casa dos 300 mil, 400 mil, chegando até 500 mil ou mais, dependendo da raridade e originalidade. Aquela máquina que um dia parecia exagerada, agora é tratada como relíquia. Placa preta, detalhes originais, cada parafuso contando uma história. E quem tem um não está apenas guardando um carro, está preservando um pedaço de uma era, porque no fim das contas, o Maverick nunca foi o mais racional, mas talvez tenha sido o mais apaixonante. E no fim de tudo, fica a dúvida que transforma essa história em algo ainda maior. Porque se você parar para pensar, o Maverick tinha presença, tinha motor, tinha personalidade. Ele tinha tudo para dar certo, mas nasceu no meio de uma tempestade. E talvez seja exatamente por isso que ele marcou tanto. Porque ele não foi o carro perfeito, ele foi o carro fora de hora. E agora, olhando para trás, fica a pergunta que não sai da cabeça. Se o Maverick tivesse nascido alguns anos antes, ele teria sido um sucesso absoluto? Ou pior, será que ele só virou lenda justamente porque deu errado?